De volta com o Programa Negócios, lembrando a você que está nos assistindo, o Programa Negócio é toda sexta-feira às 23 horas, com reprise sábado e domingo às 22 horas. Pode nos assistir pelo canal Metrópole News, canal 14 da NET, pode estar nos assistindo pelo site metropolenews.tv.br, ou se você gostou dessa matéria, quer indicar posteriormente para as pessoas assistirem, virem aquilo que a gente discutiu, soma a alguém, ele fica arquivado no Portal Nacional de Notícias, metrópole360.com.br. Guilherme, nós falamos no primeiro bloco, com a ajuda dos nossos conselheiros lá, falamos sobre economia, falamos sobre a questão da necessidade de planejamento, fizemos uma avaliação, como é que vocês surgiram, falaram também de franquias. Nesse bloco, agora, nós vamos receber como conselheiro Leonardo Diogo, que é especialista em marketing e comunicação digital, que agora é febre, todo mundo agora tem que participar, e diretor da Associação Brasileira das Agências Digitais. Boa noite, Leonardo, obrigado por vir ao Programa Negócio. Boa noite, Debré, é um prazer estar aqui. Eu imagino que vocês estão tendo muito trabalho, porque agora tudo que fala é redes sociais, não é isso? Com certeza, não falta mercado para o digital, não somente o digital, mas a comunicação como um todo, ela tem que se reinventar nesse sentido, senão, assim como o Grupo QG aproveita esse gancho, é importante que as empresas estejam cientes disso, da importância da comunicação. Eu tenho falado de um dado tão importante que a televisão, antigamente, você tinha uma caixa grande, você lembra daquela caixa grande, Guilherme? Já teve? Nossa Senhora. Era uma caixona grandona, que as pessoas... tudo, você assistia TV só por lá, você tinha que ter aquela antena que ficava em cima da casa, né, que parecia um espinho de tudo peixe. Bem burocrático. Era daquele jeito que você assistia televisão. Aquele pedacinho de Bombril. Você é da época de Bombril? Da época que tinha que esquentar a TV também, não Sim. E olha, é engraçado, isso foi ontem, né? Passando pela TV digital, a TV agora está digitalizada e tal, e tem pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, até numa televisão dessa aqui, que é uma Smart TV, né? Às vezes lá na fazenda, nós temos audiência em cada lugar. Então isso mostra essa questão da recriação do meio de comunicação. E convidamos também o Dr. Rafael Zardini, que é advogado, muito competente advogado, né? Obrigado, Rafael, por vir ao Programa Negócio. Eu que agradeço. E nos ajudar nesse debate importante. Obrigado. Guilherme, agora vamos falar um pouquinho, eu queria que você me apresentasse esse universo da área de alimentação, para a gente falar, para as pessoas que às vezes não está no segmento que você está, mas está em um outro segmento, e pode aproveitar dessa experiência bem sucedida, né, que vocês criaram, para implementar. Às vezes o empresário está na área de transporte, na área de logística, na área de TI, mas ele falou, poxa, aquela ideia que o Guilherme aproveitou lá, eu posso adaptar para a minha realidade, né? Vamos falar um pouquinho, inicialmente agora, falando um pouquinho de mercado. Como é que está esse mercado de alimentação hoje, para a gente poder avançar num pouquinho de estratégia? Debré, hoje o mercado, em 2013, 30% do gasto familiar foi fora do lar com alimentação. Então, é um mercado... anos atrás era o quê? Coisa de 20%. Ele vem crescendo muito. Então, nos últimos 10 anos, ele praticamente dobrou. O mercado de franquias, 2013 fechou com 11,6% de crescimento, só que o segmento de alimentação vem crescendo a mais de 16%. O QG cresceu ano passado 28%. 28% no ano passado? Isso. Vocês cresceram mais do que o Friboi, né? Com a estratégia daquele ator lá que cresceu 20%. Tony Ramos. Tony Ramos. Ajuda um pouquinho, né? Só um adendo. Crescimento maior do que o comércio eletrônico no país. Vocês terem noção. O comércio eletrônico cresceu 20%. Crescimento extremamente expressivo. Parabéns para vocês, né? O que você atribui esse sucesso desse crescimento extraordinário, já que vocês não contrataram nem o Roberto Carlos para poder fazer uma campanha? Nós estamos desenvolvendo um trabalho com cautela, a gente sempre é muito pé no chão, então enquanto tem redes de franquias que crescem sem lojas, a gente prefere ser mais conservador, por mais que os números venham crescendo, a gente sempre está ajustando, preocupado com a satisfação tanto do nosso consumidor quanto do nosso franqueado. Então a gente tem que ir adequando todo o processo a todo momento. E aí, Rafael, o que a gente pode somar essa análise importante? Saber da posição do Guilherme. Um dos grandes receios daquele que tem a pretensão de iniciar um empreendimento, né, um dos grandes receios dele e dúvidas seria no aspecto tributário, aspecto contratual, no próprio consumerista, né? Então, isso, muitas vezes, esse medo impede que ele, de repente, parta para ser um franqueado.
E hoje, quanto é complexo esse setor, né? Hoje parece que abriu o leque, hoje o nível de exigência para o empreendedor, que já era muito alto há 10 anos atrás, aumentou muito com essa questão da concorrência. Você tem uma marca que você tem que registrar, você tem que fazer registro de marcas e patentes. Você tem, além do que já era convencional, trabalhista e tributário, que era complexo, aumentou o nível de exigência. E cada dia mais surge. A partir de ontem, com a aprovação, o programa é sexta-feira, está aí na hora, mas foi gravado na quarta, terça-feira, teve a votação do marco civil da internet, que nós estamos falando de novas exigências que para qualquer negócio vai impactar, né? Como a QG auxiliaria, né, esse pretenso, esse pretendente a ser franqueado, para diminuir essas dúvidas e realmente para encorajá-lo a se tornar um franqueado? Primeiro que a legislação de franquias, ela nos exige que o contrato ele seja com palavras de uso comum. A gente não pode utilizar uma linguagem muito complexa que qualquer franqueado, qualquer pessoa que tenha uma instrução, ele consegue ler. Só que, lógico, a gente indica também que tem o apoio dos seus advogados para poder fazer essa análise e entender se vale a pena entrar para o negócio, até porque a legislação ela nos exige que a gente entregue para o franqueado uma circular de oferta de franquia, com 10 dias antes, que é um instrumento que a gente demonstra onde está como que é o nosso modelo de negócio, como que funciona o dia a dia, quais são as lojas, modelo de pré-contrato, modelo de contrato, ou seja, antes de eu fechar qualquer negócio com esse franqueado, ele passa 10 dias avaliando o instrumento. Aí sim é o período que ele tem para tomar a decisão se ele vai entrar ou não para esse negócio. Ele é bem didático, né? Completamente didático. Perfeitamente. E o que os valores investidos hoje, Guilherme, para se abrir uma franquia? Só para a gente ter uma ideia desse universo. Falando de QG hoje, nós estamos tratando de um investimento a partir de 450 mil. Isso lojas de hipermercado, lojas de shopping, fora luvas. E falando de rua, a gente está falando em 600 mil de investimento. E eles contemplam o quê? Quando o franqueado adquirir, você está adquirindo o quê? Seria a montagem total da loja. Taxa de franquia, equipamentos, obra civil. Então o investimento em lojas de rua ele chega a ser maior do que shopping, porque a obra civil é bem maior. A gente está falando em lojas de 150, 200 metros quadrados. Enquanto um shopping, operações de 45, 50 metros. E a estimativa de retorno desse investimento é em qual prazo? A gente fala em 4 anos, mais ou menos. Okay. Nós temos um quadro aqui que é FIEG Acontece, né? A FIEG é uma grande parceira nossa, Federação da Indústria do Estado de Goiás, e nós sabemos a importância de termos essas instituições representativas e nós participarmos dessas instituições, né? Inclusive, eu quero até mandar um abraço para a Elenir, que foi reeleita presidente da CIEG, né? Uma mulher espetacular e desenvolve um trabalho de parceria para o setor econômico muito importante. Vamos chamar aqui para vocês poderem acompanhar o quadro da FIEG Acontece. Vamos lá. O governo federal, ele compra 17% a 18% do PIB, quer dizer, é uma grande quantidade que pode ser também feita no Estado, né? O Estado também é um grande comprador público, né? Então, o que os empresários devem fazer, e eles podem fazer, é usar, por exemplo, a margem de preferência que é dada pelo governo federal nas licitações e contratos estaduais ou municipais. E isso não está sendo usado ainda, não está sendo aproveitada essa oportunidade. É claro que existem problemas orçamentários, mas a prática de 2 anos do governo federal mostra que está tendo muitas vantagens. Tanto é que nós já temos 14 decretos federais nas áreas de tecnologia da informação, na área de têxteis, na área de aviões, inclusive, né, de softwares. Então, esses decretos, eles são avaliados periodicamente e têm mostrado bons resultados. O Plano Brasil Maior é a maior política industrial do país para promover o desenvolvimento das diversas regiões. E ele traz uma série de instrumentos de apoio, especialmente no desenvolvimento, na questão de financiamento das indústrias, a questão da inovação tecnológica, recurso inclusive a fundo perdido em alguns casos para inovação, pesquisa, na questão de gestão das empresas. Então, uma série de instrumentos
que contribuem para aumentar a competitividade das indústrias e, consequentemente, desenvolver o setor industrial em cada região do país. O evento na FIEG é o início de um processo de diálogo existente entre o governo federal, instituições, órgãos do governo federal, o governo do estado de Goiás e a Federação da Indústria de Goiás, no sentido de poder fazer com que instrumentos da política industrial, o Plano Brasil Maior, possam ser disseminados no estado, principalmente o tocante ao mecanismo de margem de preferência nas compras públicas e a atração de investimentos. Então, essa segunda etapa do encontro hoje à tarde vai estar voltado para dar um maior conhecimento desses instrumentos aos empresários. Então, quero aqui agradecer a Federação da Indústria do Estado de Goiás, que desenvolve um trabalho espetacular em defesa da indústria do nosso estado, né? Tem que sempre parabenizar. Nós temos uma missão importante, mostrar o que já aconteceu e a agenda positiva para todos os empresários industriais, o que a Federação faz na próxima semana. Você participa da Federação, Guilherme? Ainda não. Não? Muito importante participar, porque nós estamos vendo todas as dificuldades que nós passamos no Brasil, sem instituições representativas, com as instituições representativas desenvolvendo o trabalho, imagina sem elas, né? E eu gosto sempre de ressaltar e destacar a importância das instituições representativas do nosso país. Para encerrarmos, o que é importante a gente falar ainda da jurídica nesse setor? Na verdade, eu queria concluir com uma pergunta para o Guilherme. Eu acho que o empreendedor, uma grande dúvida que ele tem, quem quer empreender, com relação à franquias, eu crio uma nova empresa ou me torno um franqueado de um negócio de sucesso, né? Qual a vantagem, qual a desvantagem, o que você tem a falar a respeito desse aspecto? Olha, a franquia, uma das vantagens, você compra um know-how. Então, se você se tornar um empreendedor, ao invés de eu abrir uma franquia, eu vou abrir minha marca própria. Você pode sofrer com o marketing, sofrer com a operação do dia a dia, de você não conhecer como que é esse negócio no dia a dia, sofre na parte trabalhista, sofre na parte tributária, ou que você tenha aí os seus êxitos. Tem que testar toda a metodologia. Eu sou na pergunta do Dr. Rafael dizendo o seguinte, Guilherme, vocês têm unidades hoje em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Então, em três estados diferentes, que têm realidades bem distintas. Goiás já tem talvez uma realidade intermediária, Brasília já mais avançada, Tocantins ainda está em desenvolvimento. E como é que isso ajuda o franqueado, já que você tem uma metodologia que tem que ser implementada para todas as realidades distintas em 3 estados? Isso é muito bom, a gente abre o leque de estratégias. Então, se antes eu tinha 3 estratégias somente para Goiânia, agora eu preciso ter 10, 12, porque o consumidor é completamente diferente de Palmas ou de Águas Claras, por exemplo, Ceilândia. Se ele fizer uma campanha num setor, num bairro, ele pode chegar na outra loja lá e exigir. Não ficar muito tem que estar bem explícito. Bem transparente, essa situação, ela realmente que é para a loja. Tá? Muito bem lembrado, Rafael. Guilherme, eu lhe agradeço, quero agradecer inicialmente nossos conselheiros desse segundo bloco, que nos ajudou. Leonardo Diogo, que é especialista em marketing e diretor da Associação Brasileira das Agências Digitais. Obrigado, Debré. Boa noite. Eu que agradeço. E o Dr. Rafael Zardini, que é advogado, que está nos ajudando nesse debate. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E aí eu agradeço em nome de todos os nossos telespectadores, Guilherme, por vir falar da estratégia do negócio, poder disseminar ainda mais sobre a importância das franquias. Acho que cada vez que a gente fala sobre isso, a gente consegue ajudar a economia, né? Se a gente é atrapalhado tanto por outros fatores externos, mas quando a gente soma a questão da informação, acho que uma forma da gente, se não solucionar as carências do Brasil, é amenizá-las. Obrigado. Muito obrigado, Debré. E o que precisar do Grupo QG para a gente poder apoiar esses novos empreendedores, estamos à disposição. Então, vamos fazer junto. E da próxima vez, traga pastel para a gente lanchar na gravação do programa. Amém. Você que está nos acompanhando, obrigado pela audiência qualificada e pela opção consciente de estar nos assistindo. Esperamos assim ter podido lhe atender na sua escolha. Falar de negócio é a nossa missão e fazemos isso para você. Obrigado. Até a semana que vem. Um grande abraço.
Programa Negócios, com Debré Bucar.